Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o perímetro. E o que seria perímetro? Pessoal, perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, ok? Quando a gente tem aí um polígono, ou até mesmo um terreno, um quadrado, um retângulo, qualquer figura geométrica, e o exercício está querendo saber e está querendo contextualizar, querendo a soma de todos os lados, ele está falando de perímetro. Como que isso vem na questão? Isso muitas vezes vem na questão falando assim: ah, eu tenho um terreno que tem esse formato. Vamos usar este exemplo aqui para a gente contextualizar. Olha, ele tem aí um terreno, né? Esse terreno é um quadrilátero, e esse quadrilátero ele tem essas medidas. Gente, se for pedido o perímetro deste terreno, o que eu tenho que fazer? Somar todos os lados, beleza? O perímetro existe uma representação, tá? Que ele é representado, vou colocar aqui uma notação, né? Notação de perímetro, ela é dada por 2p, ok? Significa duas vezes o semiperímetro. Este p, somente a letrinha p, representa semiperímetro, metade do perímetro. O 2p representa o perímetro. Mas, digamos assim, em resumo, o que você precisa fazer é o quê? Somar todos os lados. Então, aqui, olha, o que nós podemos colocar? Nós podemos colocar 10 mais 15 mais 22 mais 25. Então, o que nós temos? Aqui nós temos 25. 25 com 25 vai dar 50. 50 mais 22 dá um total de 72 metros. Então, estes 72 metros é o meu perímetro. Eu tenho que tomar um certo cuidado, por quê? Porque as unidades de medida sempre têm que estar na mesma unidade. Então, se eu tenho metro, todas as unidades em metro. Se eu tenho centímetro, todas em centímetro. Se eu tenho milímetro, todas em milímetros. É importante saber algumas definições e, digamos assim, alguns macetes. Olha só, aqui eu coloquei algumas figuras que são bem peculiares, né, e que caem muito. São elas: o quadrado, o retângulo, o triângulo equilátero, o triângulo isósceles. E eu coloquei aqui um hexágono regular, somente para representar polígono regular. Gente, quando nós estamos falando do quadrado e eu quero calcular o perímetro, eu tenho que lembrar que todos os lados do quadrado são iguais. Então, o seu perímetro, ou seja, a representação aqui, olha, 2p, ele é igual ao quê? 4 vezes o lado. Então, caso eu fale com você, eu tenho um quadrado que o seu perímetro é 20. Espera aí, eu falei que o perímetro é 20, então cada lado é 5. Por quê? Porque o perímetro é 4 vezes o lado. Já o retângulo, nós sabemos que o retângulo possui uma base e uma altura. Se a gente observar, ele possui a altura aqui neste lado e a base aqui em cima também. Então, quando nós vamos calcular o perímetro do retângulo, o que nós temos que levar em consideração? Que nós temos duas vezes a base mais duas vezes a altura. Podemos escrever essa expressão como duas vezes a soma da base mais a altura, ok? Muitos exercícios, eles colocam ali o perímetro, eles dão alguma informação do perímetro e pedem outra questão. Ele pode colocar o perímetro e pedir a área. Então, muitas vezes, eu vou ter que encontrar quem que é essas dimensões da minha figura. Por exemplo, quem que é o lado do meu quadrado, quem que é a base, quem que é a altura do meu retângulo. No triângulo equilátero, característica é que todos os seus lados são iguais. Então, isso daqui, pessoal, é muito importante. Por quê? O seu perímetro, ele é dado por 3 vezes o lado. Agora, esse carinha aqui, ó, que é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem uma característica que ele tem dois lados iguais. Então, muitas vezes, o exercício fala assim, nós temos um triângulo isósceles, aí o exercício vai só dar uma base, ele só fala assim, aqui vale 12, só isso. Aí ele fala que o perímetro desse triângulo vale 20 centímetros, um exemplo, tá? Vamos colocar 20 não, vamos colocar 28. Então, olha só, ele falou que o triângulo é isósceles, falou que a base vale 12 e falou que o perímetro deste triângulo vale 28. Então, o que eu tenho que observar? No triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais. Então, eu vou colocar aqui o lado A, e aqui também vale A. Com essa informação, somente com a palavra isósceles, eu já garanto que ele possui dois lados iguais.
ok? Então, neste caso, o que eu poderia escrever? 2 vezes A, porque ele tem dois lados iguais, somado com 12, resulta em 28. Então, aqui, olha, nós temos uma equação do primeiro grau. Então, gente, quando a questão ela falar de triângulo isósceles, nós vamos ter que tomar este cuidado, que o triângulo isósceles possui dois lados iguais. Lógico, o exercício pode pedir para calcular o perímetro, ou ele pode pedir para que eu calcule um desses lados. Então, é isso que eu tenho que ficar esperto. No exemplo que eu utilizei aqui, eu coloquei a informação sendo o perímetro e um dos lados, e eu quero descobrir o outro lado. Resolvendo, pessoal, nós temos 2 vezes A é 28 menos 12, que neste caso é 16, e nós encontramos que o A é igual a 8. Então, aqui vale 8, e aqui também vale 8. Então, pessoal, falou triângulo isósceles, dois lados iguais. Falou triângulo equilátero, três lados iguais. Lembrar sempre que o perímetro é a soma de todos os lados. Aqui eu já coloquei dois polígonos regulares, que no caso é o triângulo equilátero e o quadrado, mas eu vou comentar, né, sobre o hexágono regular, que também, né, ele tem 6 lados iguais, certo? Então aqui nós temos todos os lados iguais, e o seu perímetro, ele é dado por quê? 6 vezes o seu lado. Observe, pessoal, que qualquer polígono que utilize a palavra regular, ele sempre tem todos os lados iguais. Então, caso o exercício fale que você está trabalhando com um octógono regular, ou um pentágono regular, ou até mesmo um heptágono, então você tem que lembrar que a quantidade de lados, então vamos colocar aqui, ó, o perímetro de um polígono regular, ele é a quantidade de lados, ok? Vezes o valor de cada lado. Então, isso que a gente tem que ficar esperto dentro da questão. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos. Observe esse primeiro exemplo. Uma pista retangular mede 100 metros de comprimento e 70 metros de largura. Seu perímetro. Vamos observar que ele falou que é uma pista retangular. Então, já vou fazer o desenho do retângulo. Eu aconselho, sempre que o exercício der alguma informação, falar retângulo, falar triângulo ou algo do tipo, você já coloque, já faça esse desenho. Por quê? Porque fica mais fácil visualizar a questão. Então, aqui eu vou colocar as informações: 100 metros, e aqui nós temos 70 metros. Pergunta bem direta, né? A pergunta já é: qual é o perímetro? Então, o que nós temos que observar? Temos que observar que aqui também vale 70 e que em cima também vale 100. Com isso, pessoal, vamos calcular o perímetro. Esse 2P, que eu sempre anoto, eu vou fazer um comentário sobre ele, que esse 2P é uma anotação, certo? É anotação para perímetro. Essa anotação ela pode cair dentro de alguma questão. O exercício ele pode utilizar ela, mas não é tão utilizado, não. Ah, eu vou calcular o perímetro, eu preciso sempre colocar 2P? Não, se você vai fazer uma questão e essa questão é uma questão fechada, na qual você simplesmente tem que marcar a alternativa, basta você somar todos os lados, a partir do momento que ele fala que é o perímetro. Então, o que eu posso fazer? Olha, 100 mais. Gente, vamos usar aquela fórmula que vai ser muito mais simples. Olha só, duas vezes, porque ó, eu tenho duas vezes o 70 e duas vezes o 100. Então, fica duas vezes 100 mais 70. 170, duas vezes 170, resultando em 340 metros. Então, este daqui é o meu perímetro deste retângulo. Vamos observar agora esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo eu já coloquei ele um pouquinho mais contextualizado, ok? Vamos observar. Um terreno quadrado, ok? Um terreno quadrado precisa de cerca de arame em toda sua volta. Serão colocados 3 fios de arame em cada lado. Opa, cada lado tem 3 fios de arame. Sabendo que o lado quadrado mede 25 metros e o preço do metro de arame é 12,50, qual o valor gasto nessa cerca? Pessoal, vamos observar que inicialmente eu tenho um quadrado, o exercício já me falou o lado deste quadrado, o exercício falou que o lado deste quadrado é 25, certo? Então, se eu vou calcular aqui o perímetro, né? O que eu tenho? Eu tenho 4 vezes 25, ou seja, o perímetro é 100. Então, nós temos 100 metros de perímetro.
Mas o exercício falou que são quantos fios? 3 fios. Então, nós temos 3 fios, vou colocar essa informação. Portanto, eu vou pegar 3 vezes 100. Portanto, nós temos um total de 300 metros. Vamos colocar de arame. Agora vamos finalizar o exercício. O exercício quer saber qual que é o valor gasto. Cada metro vale 12,50. Então, nós temos um total de 300 vezes 12,50. Pessoal, 300 vezes 12,50, um jeito fácil de fazer isso aqui é isso aqui, olha, é dessa forma. 12,5 vezes 3. Fechou? Esquece esses dois zeros inicialmente. Ó, 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Deu 37,5. Como tem dois zeros, eu vou andar com a vírgula duas casas. Então dá 3, 7, 5, acrescenta um zero. Portanto, nós temos R$ 3.750. Ok? Pessoal, a nossa próxima aula será de áreas. Atenção, muitas vezes as questões elas envolvem dois conteúdos em um só. A questão ela inicia falando de perímetro, mas pede a área. Ou ela fala de área, mas pede perímetro. Então é importante sempre a gente saber diferenciar essas duas situações. Falou perímetro, soma de todos os lados. Falou área, está pedindo superfície. Então muitas vezes a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Eu gosto de usar isso aqui, ó. O perímetro a gente sempre soma, a área a gente sempre multiplica. Então, pessoal, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.